povo grande clamor, Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam Salvador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vindes visitar o vosso povo na paz, tende piedade de nós, que Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias,
o Senhor falou com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, ele porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas o mantém inabalável. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que Ele possa entrar. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para ouvir? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que Ele possa entrar. Sobre este deste a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que Ele possa entrar. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus, com poder pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor,
É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo, a vós todos que morais em Roma, amado de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegamos ao quarto e último domingo do Advento. Durante este tempo litúrgico, pelas 4 semanas do Advento, à luz da Palavra de Deus, procuramos preparar o nosso coração para a vinda gloriosa de Cristo e a comemoração do nascimento de Jesus, nosso Salvador. O nosso ponto de partida, o primeiro domingo do Advento, foi marcado pelo convite à superação das distrações. O Evangelho recordou a vinda gloriosa de Cristo. Como nós desconhecemos o dia e a hora que o Senhor voltará, precisamos estar preparados. E o grande mal que impede o homem de viver intensamente a sua preparação para o encontro com o Senhor é a distração.
Ficamos distraídos com as coisas supérfluas e não concentramos a nossa atenção no essencial. As distrações causam dispersão e dispersos nós deixamos de dar atenção àquilo que realmente merece a nossa atenção. O Advento é um tempo para que nós recordemos que precisamos estar preparados para a vinda gloriosa de Cristo, mas também pode acontecer que antes da vinda gloriosa de Cristo, nós caminhemos ao encontro dele pela morte. Como desconhecemos o dia e a hora das duas realidades, não sabemos quando o Senhor virá ou quando nós iremos ao encontro dele, precisamos estar preparados. E talvez hoje o grande mal, a grande distração é a tela, que nos dispersa de tal modo que nós deixamos de dedicar o nosso tempo às coisas que merecem o nosso tempo. No segundo domingo, a figura de João Batista convida a comunidade a viver a conversão. Identificamos as nossas distrações, estamos dispersos, precisamos estar preparados para a vinda de Cristo ou para a nossa ida ao encontro de Cristo pela morte. E esse caminho de preparação requer uma conversão urgente. A conversão ela não pode ser prorrogada. O que precisa ser resolvido, nós precisamos nos empenhar para que seja resolvido. Aquilo que está fora da órbita de Deus, nós precisamos abandonar definitivamente, para permanecer unidos a Cristo Jesus. O Advento também é um tempo favorável à conversão. E nós, sobretudo, meditamos considerando a necessidade de buscar a conversão, que, à luz do Evangelho, é necessário preparar, antes de querer preparar a casa, é necessário preparar a casa da nossa vida. Nós precisamos organizar o nosso coração. A conversão que o Advento nos convida a viver é aquela que nos chama para deixar de olhar para o externo, olhando primeiro para o interno. É a casa da nossa vida que precisa ser organizada antes de organizar a nossa casa onde habitamos para a festa do Natal. Antes de iluminar a luz, antes de iluminar a árvore de Natal com a luz, é necessário deixar que a luz que é Cristo Jesus ilumine a casa do nosso coração. E por fim, o terceiro domingo, o domingo da alegria. Vimos que a alegria que nós experimentamos, ela nasce da certeza que a fé nos dá. Deus está entre nós e Deus cumpre a sua promessa. Nós nos alegramos porque a fé nos dá essa certeza que Deus cumpre fielmente aquilo que Ele promete. E a liturgia do terceiro domingo nos ensina que nós devemos caminhar com essa alegria no coração, a alegria que brota da certeza da intervenção de Deus, que nós vivemos as opressões do mal, o mal que está presente no mundo. No entanto, esse mal um dia cessará definitivamente. É necessário caminhar com os olhos fixos em Jesus, mantendo nele sempre o nosso olhar, porque dele provém a força que precisamos para superar os males deste mundo, e Deus nos dará a vitória. Não precisamos ficar prostrados, porque Ele está no meio de nós. Neste quarto domingo do Advento, nós entramos, a partir do dia 17, na preparação direta para o Natal do Senhor. Por isso mesmo, o Evangelho do quarto domingo é tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. E São Mateus descreve a origem de Jesus Cristo. Antes de ouvir os versículos que nós ouvimos nesta liturgia, encontramos os versículos que descrevem, segundo a catequese de São Mateus, a árvore genealógica de Jesus. E descrevendo a árvore genealógica de Jesus, São Mateus está mostrando para a comunidade que Jesus é o prometido por Deus
pelos lábios dos profetas do Antigo Testamento. Porque Jesus tem uma linhagem davídica. Isso significa que Jesus é o cumprimento pleno da profecia que os profetas fizeram no Antigo Testamento. Mais uma vez, nós aprendemos com o Evangelho deste domingo que Deus cumpre a sua promessa. Quando São Mateus descreve a genealogia de Jesus, ele está mostrando que Jesus é o descendente de Davi que veio para estabelecer o reino de paz. Deus está cumprindo a sua promessa. E Mateus segue o Evangelho deste domingo, dizendo que Jesus foi gerado no ventre de Maria, a jovem de Nazaré, por obra do Espírito Santo. É a profecia de Isaías que nós ouvimos na primeira leitura se cumprindo plenamente. O profeta Isaías anunciou: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, ele porá o nome de Emanuel. A profecia de Isaías se cumpre plenamente em Jesus. Maria é a jovem, Maria é a virgem. Jesus é concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora. São Mateus primeiro indica que Jesus faz parte da linhagem davídica. Ele é o rei que veio para estabelecer plenamente o reino de paz. Segundo, São Mateus está ensinando que Jesus é muito mais do que um descendente de Davi, ou o descendente de Davi, que Jesus é o próprio Deus. São Mateus está enfatizando no seu Evangelho, no texto que hoje ouvimos, que Jesus, ele é gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. E por que é importante reconhecer que Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo? Porque é a ação do Espírito Santo que gera no ventre de Maria o Filho de Deus. Jesus não é um servo de Deus. Jesus não é um filho adotivo de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. E por que é importante reconhecer que Jesus é o Filho de Deus gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo? Porque a razão fundamental da encarnação é a salvação. Jesus se encarna, assume a natureza humana para redimir o homem pelo seu sacrifício na cruz. Portanto, quem o Pai oferece pela nossa salvação? O seu Filho unigênito. Deus Pai não sacrifica um servo. Deus Pai não sacrifica um filho adotivo. Deus Pai oferece em sacrifício o seu Filho unigênito, aquele que foi gerado por Ele desde toda a eternidade. Por isso, na noite de Natal, nós vamos poder tocar o mistério do amor de Deus. A encarnação é a concretização mais expressiva do amor de Deus por nós. Jesus assume a natureza humana para morrer por nós, para se imolar por nós. O Pai oferece na cruz o seu Filho para que nós, pelo sacrifício de Cristo, sejamos salvos, para que nós possamos receber através dele a dignidade de filhos de Deus, e assumidos por Cristo Jesus, através do seu sacrifício, como seus irmãos, nós recebemos a dignidade de filhos de Deus. Esse é o mistério que nós contemplamos à luz do Evangelho, na sua primeira parte. São Mateus está afirmando que Jesus foi gerado sim na incursão humana. Não há a participação de José na geração de Jesus no ventre de Nossa Senhora. Ele é o Filho de Deus. Ele é gerado segundo a natureza humana de Maria, mas sem a incursão humana, sem a participação do homem. É por obra do Espírito Santo. Na segunda parte do Evangelho, aparece São José. E São Mateus diz: José era justo. E causa estranheza, porque José, conforme diz São Mateus, cogita a possibilidade de deixar secretamente Maria. José não desconfia da honestidade, da integridade
da Virgem Maria. São José não tem dúvidas a respeito da fidelidade de Nossa Senhora. Eles já estão casados. O noivado, no contexto de José e Maria, já é um casamento. O noivado é o casamento legal. Eles já estão casados, porém eles ainda não estão coabitando, porque o casamento legal acontecia e depois o noivo preparava a casa e só depois, a festa durava 7 dias, é que o noivo levava a sua esposa da casa do seu pai para a casa que ele construiu, para que possam construir juntos a família. Eles já estão casados, mas José quer deixá-la secretamente, porque José reconhece a grandeza do mistério que está sucedendo na vida da jovem de Nazaré. Ele reconhece que se trata de uma obra extraordinária de Deus, e sendo ele um homem justo, ele é humilde, porque o justo significa que ele vive fielmente a lei de Deus, e se vive fielmente a lei de Deus é um homem humilde. E diante da sua humildade, São José, reconhecendo a sua pequenez diante de Deus, ele está cogitando a possibilidade de deixar a Virgem Maria secretamente, porque ele não se vê digno de participar desse mistério, porque ele se vê pequeno diante de Deus. José se vê pequeno diante do mistério de Deus que está acontecendo na vida de Maria, mas Deus quis a cooperação de José, e Deus envia o anjo para que no sonho, através do anjo, José compreenda que Deus quer a sua cooperação. A iniciativa é de Deus. Deus tem a iniciativa de salvar o homem, mas Deus quer a cooperação do homem. Deus quis a cooperação de Maria. O anjo Gabriel não impôs a Nossa Senhora a missão da maternidade divina. Nossa Senhora é chamada para viver a missão e ela aceitou. São José não recebeu de Deus uma imposição para ser o pai legal de Jesus. A missão que Deus deu a José, ser o pai legal de Jesus. São José é aquele que vai registrar no seu nome o menino Jesus. Ele é o pai legal. Deus não impôs essa missão. José aceita. Quando ele desperta do sono, diz o texto, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. José aceita a missão. Qual é o ensinamento que nós recebemos do Evangelho neste domingo? Que a iniciativa da salvação é de Deus, que nós somos salvos pelas virtudes de Cristo, mas a salvação de Cristo não acontece na vida do homem se o homem não consente. O homem precisa cooperar com Deus para que a sua salvação aconteça. O advento é um tempo favorável para que nós tomemos consciência que Deus tem a iniciativa da salvação, que Deus não se cansa de nos procurar para nos salvar, mas se nós não cooperamos com Ele, a salvação não irá acontecer. Para que a salvação acontecesse, Deus quis o sim de Maria, Deus quis o sim de José. José tem uma participação especial na nossa salvação, porque foi ele quem cuidou do menino Jesus e da Virgem Maria. Jesus crescia como nós, em sabedoria, graça e estatura, foi igual a nós em tudo, portanto precisou dos cuidados do pai José. José deu o seu sim para que a nossa salvação aconteça, mas cada um de nós também precisa dar o seu sim. Nós precisamos buscar essa salvação, nós precisamos nos abrir à salvação, buscando sinceramente a nossa conversão, a mudança de vida, abrindo verdadeiramente as portas do nosso coração. A iniciativa é de Deus, mas nós precisamos corresponder. E se não há correspondência, nós estamos proclamando a própria condenação. O advento nos convida a tomar consciência que Deus quer a nossa salvação, mas nós precisamos dar o consentimento. E isso se concretiza, se materializa nas ações, na busca sincera de mudança de vida. Nós precisamos pensar à luz do Evangelho deste domingo, como está o nosso consentimento à salvação que Deus nos oferece.
Você tem procurado regularizar a sua vida? As coisas que não estão certas, as coisas que estão erradas, que não estão de acordo com o mandamento da lei de Deus, com os mandamentos da igreja, a vida que você tem vivido. Você tem procurado regularizar as suas situações? Você tem procurado a confissão com regularidade, com frequência? Porque sem confissão, sem reconciliação, não há salvação. Você tem procurado cultivar uma vida de oração, se aproximado de Deus? Tem procurado essa comunhão com Deus? Tem procurado se reconciliar, perdoar, libertar o seu coração das mágoas, dos ressentimentos? Você tem procurado ser honesto no seu trabalho, cumprir com os seus deveres de Estado, cuidando verdadeiramente da sua família, do seu matrimônio, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Como nós estamos vivendo? Porque isso determina a nossa salvação. Se não há da nossa parte uma cooperação, a salvação não irá acontecer na nossa vida. Nós precisamos cooperar para que Deus que tem a iniciativa de salvar cada um de nós, possa realizar em nós a obra da salvação. Eu volto ao tema do primeiro dia, do Advento, do primeiro domingo, o perigo das distrações. Cuidado, porque nestes últimos dias, a tentação da distração é grande. A distração com a comida, com a bebida. É preciso dizer que antes de querer encher a barriga para celebrar o Natal, nós precisamos primeiro nos aproximar da mesa da Santa Eucaristia. É triste, mas quantas pessoas participam dos domingos do Advento, mas faltam na missa do Natal? Por quê? Porque ficaram preparando a ceia, porque ficaram colocando o carvão na churrasqueira, porque ficaram atendendo o frango no forno, senão iria queimar, porque ficaram terminando o bolo. Não entendeu absolutamente nada. Antes de participar da ceia, a ceia com a sua família, antes de comer e beber, é preciso alimentar a nossa vida, porque é aqui que acontece o verdadeiro Natal. É aqui, é na Santa Missa. Não tem sentido alimentar o corpo, mas fechar as portas para o Verbo Divino que se faz carne em cada missa. É aqui que nós celebramos por excelência o Natal. É aqui que nós vivemos o mistério do nascimento do menino Jesus. Antes de pensar na troca dos presentes, antes de pensar em acolher os convidados, digo mais: se chegar a visita, o convidado, você deve dizer o seguinte: nós vamos à missa, você vai conosco? Não, então você fica e nós vamos. Isso não é falta de respeito, porque Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Se nós deixamos de ir à missa de Natal porque chegou a visita, não entendemos nada. Porque a visita só está na sua casa porque Jesus nasceu. Porque essa deveria ser, pelo menos, a finalidade daquele encontro nesta noite santa. Nos encontramos e queremos nos encontrar para celebrar o nascimento do nosso Salvador. Quantos deixam de ir à missa de Natal porque chegou a visita? Não entendeu nada. Se a visita não quer participar, isso é responsabilidade dela. Ela vai responder diante de Deus por isso. Mas você, como cristão, precisa primeiro dar testemunho a essa pessoa e mostrar a ela ou a elas que está em primeiro lugar na sua vida, e a razão daquele encontro, a motivação da comida e da bebida é o nascimento do menino Jesus. Depois, cuidado, porque tem muitos cristãos católicos que passam o Natal bêbado. Primeiro, bebedeira é um pecado em qualquer dia. Natal não é para bebedeira. Aliás, para o cristão católico, nenhum dia é para bebedeira, nenhum dia. Mas muito menos no Natal. Natal requer de nós sobriedade para celebrar o nascimento de Jesus, nosso Salvador. Quantos cristãos católicos passam o Natal caindo, babando de bebê? Não entendeu nada do Natal. Jesus traz sobriedade. Jesus traz libertação. Jesus nos convida a viver a vida
em plenitude. Nós precisamos redescobrir o verdadeiro sentido do Natal. E nós compreendemos que o verdadeiro Natal nós celebramos aqui. Depois nós podemos nos encontrar, nos confraternizar, podemos comer e beber, tudo com moderação, reconhecendo que a razão de tudo aquilo é o nascimento de Jesus, nosso Salvador. Isso é cooperar com a obra da salvação. Se nós participamos do Advento, vamos à missa todos os domingos, mas vivemos o Natal como pagãos, não entendemos. Porque o que mais acontece, infelizmente, são católicos que celebram o Natal como verdadeiros pagãos. Verdadeiros pagãos. Não celebram o Natal como cristãos, celebram o Natal como um pagão. Comendo até e bebendo até, depois passando mal. Eu torço para que aqueles que não vão vir à missa, cristãos católicos, claro, e que vão ficar em casa, ficar comendo, que dê uma derivada. Estou torcendo. Na outra missa falaram que estava amaldiçoando. Não, torcendo. Para ver se aprende. Porque se não vem pelo amor, que venha pela dor de barriga. Que venha. Nós precisamos redescobrir o verdadeiro sentido do Natal. Eu repito, como disse São Paulo. Eu repito, Natal não é comilança e bebedeira. Natal é a celebração do nascimento de Jesus, nosso Salvador. Vamos celebrar o Natal e cooperar para que a salvação de Deus aconteça. Do contrário, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquilo que vamos ouvir no Evangelho do Natal. Vamos manter a porta fechada do nosso coração, da nossa casa. E Jesus, através dos seus pais, vão bater na nossa porta. Mas nós não vamos abrir, porque teremos vergonha. Já pensou? Jesus batendo na sua porta, entrando na sua casa e aquela bagunça, aquelas músicas mais infames, bebida, comida, as pessoas passando mal. É isso que Jesus quer encontrar nos nossos lares. Mas que alegria poder abrir a porta e encontrar a família. É claro que não existe família margarina, mas nós precisamos da outra. Mesmo que você participe com a sua família e a sua família ainda tem uma mentalidade pagã, você precisa ter o comportamento de um cristão. Não é ser uma pessoa chata, uma pessoa que vai estar aí, mas dando o seu testemunho, que em primeiro lugar está Deus, que a razão de toda aquela festa é Deus, mesmo que as pessoas da sua família ainda não tenham essa mentalidade, mas você precisa ser essa luz no seu lar. Você precisa, nós precisamos ajudar as pessoas a descobrir ou a redescobrir o verdadeiro sentido do Natal, para cooperar com a nossa salvação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, ao aproximar-se o Natal de Jesus, oremos para que a vida do Salvador reanime a fé dos seus irmãos e a esperança daqueles que o procuram, dizendo: Interceda por nós, a Virgem cheia de graça.
presbíteros, diáconos e fiéis da nossa diocese e por todos aqueles que o Senhor chama à santidade, para que o seu Natal faça deles homens novos, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelos homens que recusam os sinais de Deus, pelos que são incapazes de acreditar nele, para que o Príncipe da Paz lhes revele, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelos doentes, os que estão tristes e os mais pobres, por quantos lhe estendem as suas mãos, para que todos acolham aquele que vai chegar. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelas virgens que se consagram ao Senhor e pelas esposas que estão prestes a ser mãe, para que sejam sempre fiéis à voz de Deus, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que, despertando do sono como José, façamos como o anjo do Senhor nos ensinar. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Oremos pelos aniversariantes, Sabrina de Oliveira, Nilda. Oremos pelos enfermos, Adriano, Inês, Tereza, Livânia, José Geraldo, Maicon e Ana Flávia. Que o bom Deus conceda-lhes saúde corporal e espiritual. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, escutai as nossas súplicas e por intercessão de Maria e de José, dai-nos a graça de acolher aquele menino que tem por nome Emanuel, ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para um gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. Façamos deste mundo a grande casa do pão. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra
as nossas mãos sofridas, nem sempre tenho que dar, mas vale a própria vida de quem prossegue a lutar. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, o mesmo Espírito Santo, que com o seu poder fecundou o seio de Maria, santifique estas nossas oferendas, colocadas sobre o vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a ruína, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu, e brotaram para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a vossa misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos a sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos oferece em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão e o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa filha Dila de Moraes, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos e irmãs que partiram desta vida. Emília de Camargo, Orlando Leite de Moraes, Armanda Nogueira, Clementino Nogueira, Abel Camargo, Maria Sequeira, João dos Santos Oliveira, Laurinda Neves Lopes, Salvador Lopes, Isaura Faria, Laura de Souza, Maria Silvia, Silvio Antônio de Souza. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. As colinas você abaixava,
Os caminhos vão ter mais rumo. O Senhor quer as vidas ornadas para a festa da vida e do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu povo. Deus conosco Emmanuel, neste plano novo, que é teu povo, Deus fiel. Vão brotar em desertos mil fontes, que canteiros de paz vão regar, também vida sem luz de horizontes, a luz viva do céu vão brilhar. Vem, Senhor, vem salvar teu povo. Deus conosco Emmanuel, neste plano novo, que é teu povo, Deus fiel. Nosso Deus vem plantar a justiça neste mundo de sonhos tão vãos, e bane para sempre a cobiça que destrói sempre a vida de pães. Vem, Senhor, vem salvar teu povo. Deus conosco Emmanuel, neste plano novo, que é teu povo, Deus fiel. Mistérios de morte reinando, só girando caminhos de dor. O Senhor quer a vida ostentando o troféu sempre eterno do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu povo. Deus conosco Emmanuel, este plano novo, que é teu povo, Deus fiel. A chegada de Deus aguardando, eis o povo em caminhos de luz, e com ele o Senhor caminhando para a festa do Pai o conduz. Vem, Senhor, vem salvar teu povo. Deus conosco Emmanuel, este plano novo, que é teu povo, Deus fiel. Vem, Senhor, vem salvar teu povo. Deus conosco Emmanuel, neste plano novo, que é teu povo, Deus fiel.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, tendo recebido o penhor da eterna redenção, nós vos pedimos que quanto mais se aproxima a festa da salvação, tanto mais cresça o nosso fervor para celebrar dignamente o mistério do Natal do nosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vem se sentar, por favor, com os nossos amigos. No dia 30 de dezembro, eu e o Padre Leandro vamos celebrar a missa em ação de graças pelos 10 anos de ordenação sacerdotal. Convidamos a todos para participar conosco. Este ano será na nossa paróquia, na Matriz Nossa Senhora Aparecida, às 19h30. Marque na agenda e venha participar conosco da missa, dia 30 de dezembro, às 19h30, na Matriz Nossa Senhora Aparecida. E atenção para os horários das missas nos próximos dias. No dia 24, a vigília do Natal do Senhor, às 20 horas. No dia 24, às 20 horas, 8 horas da noite. E no dia 25, a missa do Natal do Senhor, às 19 horas, 7 horas da noite. Então, repetindo, no dia 24, às 8 horas da noite, às 20 horas. E no dia 25, às 19 horas, 7 horas da noite. No dia 31, véspera do Ano Novo, a missa da vigília do Ano Novo, às 19h30. No dia 31 é às 19h30, a missa em ação de graças pelo ano que estamos terminando, e vamos também, após a missa, dar a bênção com o Santíssimo Sacramento, agradecendo a Jesus pelo ano e pedindo a sua bênção para o novo ano que iniciaremos. Então, no dia 31, às 19h30. E no dia 1º, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a missa às 19 horas, 7 horas da noite. Nos dias 24 e 31, a igreja e a secretaria paroquial estará aberta das 8 às 12 horas, das 8 da manhã ao meio-dia. E terça-feira, dia 23, a reunião do CPP, aqueles que participam do conselho, terça-feira às 20 horas, a nossa reunião. E aqui na comunidade, terça-feira às 19h30, o Santo Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. O Deus onipotente e misericordioso vos santifique com o esplendor do advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Durante esta vida, Deus vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. E vós, que vos alegrais com fé e devoção pela vinda, segundo a carne do nosso Redentor, sejais recompensados com o prêmio da vida eterna, quando Ele vier de novo na majestade da sua glória. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e
e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aqueles que trouxeram o presépio, a imagem do menino Jesus, por favor, se aproximem aqui do altar rapidamente para a bênção do presépio, a bênção da imagem do menino Jesus. Olha que maravilha! Quantas pessoas agora têm o presépio? Buscar o Papai Noel e colocar o menino Jesus. Meu bem, parabéns. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Oremos. Deus nosso Pai, Tu que tanto amastes os homens, que nos enviaste o Teu Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, para nos salvar e reconduzir a Ti. Pedimos que com a Tua bênção, estas imagens do presépio do menino Jesus, que estão para todos nós, sejam nas nossas casas sinal da Tua presença e do Teu amor. Pai bom, concede a Tua bênção também a nós, aos nossos pais, às nossas famílias e aos nossos amigos. Abre o nosso coração para que saibamos receber Jesus na alegria, fazer sempre o que Ele pede e vê-lo em todos os que precisam do nosso amor. Isto te pedimos em nome de Jesus, Teu amado Filho, que vem para dar ao mundo a paz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Desejo a todos um feliz e santo Natal, que Deus abençoe. O sol nascido aurora de Maria nascerá. Aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó, em teus braços ao pastor gratificar. Emmanuel, Deus conosco, em nosso mundo. Emmanuel, Deus conosco, em nosso mundo. O teu nome, vem para o céu que estás. Emmanuel, Deus conosco, em nosso mundo. Emmanuel, Deus conosco, em nosso mundo.